Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar aqui sobre a vitória do Mirassol frente ao Palmeiras. O Palmeiras perdeu a chance aí de distanciar ainda mais, porque o Flamengo venceu e agora tem o mesmo saldo de pontos, mas continua líder do Brasileirão. Vamos ver aí o que Renata Fã, Edu, e Cicinho e Ronaldão falaram desse jogo. Então, sem mais enrolações galera, fica agora aí com um vídeo desse jogão. Bora, Edu! Oh, até que enfim! O Mirassol continua invicto em casa, no Maião. Fez 100 anos, vencendo o líder do Campeonato Brasileiro, jogando bem. E King Naldo, amigo de Cicinho, foi muito elogiado por Abel Ferreira. Agora, o Palmeiras tem o clássico, jogo atrasado, na Vila diante do Santos. O 9 de novembro de 2025 tinha um sabor especial para os torcedores do Mirassol. A data marcava o aniversário de 100 anos do clube e a festa só estaria completa se o presente fosse a vitória. Principalmente em cima de um grande time que é o Palmeiras, né? Mas a partida também tinha um peso grande para o Palmeiras. A vitória colocaria o Verdão em vantagem na tabela na busca pelo título. Questionado na coletiva, Abel se incomodou com a atuação do time. Olha, hoje para mim é muito fácil de explicar este jogo. Acho que podemos estar aqui a querer arranjar desculpas. Foi da técnica, foi da tática, foi da física, foi da estratégia. Muito fácil. O Mirassol hoje foi muito melhor que o Palmeiras. E não era para menos. Dentro de campo, o Leão mostrou sua força em casa. Abriu o placar com menos de 2 minutos. Em uma bela jogada individual de Lucas Ramon, Gabriel aproveitou o cruzamento e colocou o time do interior na frente. Com mais posse de bola e controlando as ações do Palmeiras, o Mirassol marcava forte e aos poucos demonstrava que o aniversariante do dia não ia deixar ninguém estragar a festa. Nesse lance, Reinaldo bate para a defesa de Carlos Miguel. Como é que eu vou chamar a porta-mala? Na casa dos 30 minutos, o Tigrinho foi quem mostrou suas garras. Walter tirou mal e Vitor Roque meteu uma bicicleta para deixar tudo igual no José Maria de Campos Maia. Gol de craque que vive um momento iluminado. O Mirassol respondeu em 2 chances que pararam em Carlos Miguel. O Leão seguia tentando e nessa cobrança de lateral, Reinaldo colocou a bola na cabeça de João Vitor na pequena área. O zagueiro só teve o trabalho de escorar para encerrar o primeiro tempo em 2-1. Na segunda etapa, Andréas Pereira, de bola parada, quase igualou o marcador, mas Walter defendeu bem. Na sequência, o goleiro do Mirassol defendeu mais uma, desta vez de Flaco Lopes. O Leão respondeu com Reinaldo no cruzamento e chegada perigosa de Alisson. Abel Ferreira promoveu mudanças com as entradas de Veiga, Maurício e Bruno Rodrigues. Mas quem seguiu controlando o jogo foi o adversário. Guanais fechou a equipe e segurou o resultado, chegando à incrível marca de 16 jogos em casa, com 10 vitórias e 6 empates. Eu preciso dar parabéns para a minha equipe, porque o primeiro tempo nosso foi impecável. Em alguns momentos, só que a gente, no lance do escanteio, que a gente estava tão bem no jogo que a gente se concentrou um pouco. E aí depois o jogo foi pedindo teve as alternâncias no segundo tempo e a gente conseguiu ter uma postura realmente condizente com o time que está em 4º lugar do Campeonato Brasileiro. E esse resultado embola ainda mais a disputa pelo título do Brasileirão, colocando Palmeiras e Flamengo com a mesma pontuação. A liderança fica para o time alviverde pelo critério de desempate, com uma vitória a mais que o time carioca. É uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim dá-me igual, são os 3 pontos que a gente ganha ou contra o G6, ou G7, ou G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros, vale 3 pontos. Reinaldo, eu tô ficando. Depois que o Cicinho trouxe aquela camisa do Mirassol do Reinaldo, não sei não, ele ficou melhor ainda, hein? Aliás, elogiado pelo Abel, e quem é elogiado, não só por Abel, mas por todo mundo, é o time do Mirassol, uma campanha espetacular. E o Abel foi muito preciso quando ele disse que o time do Mirassol já atingiu o objetivo faz tempo, que era ficar na Série A. Depois disso, mudou o patamar, tá brigando por uma vaga direta de Libertadores e tá jogando um futebol de gente grande, mostrando uma equipe
que não tem, talvez, grandes destaques, mas tem um coletivo que se sobressai. É um time bem treinado pelo Guanais, com jogadores experientes, que estavam largados aqui e ali e juntos funcionaram. Cicinho, eu quero começar por quem ganhou a partida, o Mirassol. O Mirassol até então era uma surpresa, agora já não é mais, né? Pela campanha que vem fazendo, é uma realidade. Hoje o Mirassol, no Campeonato Paulista, ganhou de todos os times grandes no Campeonato Brasileiro. Ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos. Então, assim, é a equipe paulista a ser batida, exatamente por esse grande trabalho que o Rafael faz e a galera que entendeu. Por isso, é um time experiente, que mescla experiência com juventude. Você pega o Walter é um goleiro experiente, mas está catando muito. O Reinaldo, na minha opinião, hoje merece a seleção brasileira. Demorou para sair o cartão amarelo pro Walter, hein? A melhor temporada da carreira do Reinaldo. Então, não, mas o Reinaldo já jogou muito bem no São Paulo. Igual que ele tá jogando aí, O Reinaldo jogou muito bem no Sport Recife, no Grêmio jogou bem. Então, assim, Mas toda vez que aconteceu alguma coisa errada nesses times, o Reinaldo era o culpado. O culpado é o Reinaldo. Mas é porque... O Reinaldo não apoiou, o Reinaldo não voltou para marcar. E eu acho que agora ele tá jogando com menos pressão, é verdade, e ele assumiu um trabalho de protagonista. Exatamente, Renata, porque assim, quando você não tem uma grande estrela, você não tem transferência de responsabilidade. Cada um tem o seu papel dentro da equipe e cada um exerce o seu papel. Se um erra, todos erraram, e o futebol é dessa maneira. Por isso que é o grande sucesso e a grande administração também do Mirassol, que é louvável. Edu, parabéns pela sua iniciativa e humildade, veio homenageando o Mirassol hoje no programa. Parabéns. Vestido praticamente com a camisa do Mirassol, hein? 100 anos. Agora, o Palmeiras, segundo o Gustavo Gomes, estava cansado e era nítido. O Palmeiras até empata o jogo, um golaço do Vitor Roque, tá vivendo uma fase incrível, chegou a 16 gols no campeonato, daqui a pouco termina como artilheiro, hein? Daqui a pouco passa Caio Jorge, Arrascaeta, tem possibilidades. Mas mais do que isso, o Mirassol foi superior ao Palmeiras, não dito apenas pelo Abel, mas nitidamente em campo. O Mirassol batalhou pelo resultado, depois soube se segurar, conseguiu frear o Palmeiras. E foi merecedor do resultado, Renato. A gente não tem que justificar essa questão desse jogo, até porque, como a gente sempre vem falando com relação ao Mirassol, pela postura, muito difícil jogar em Mirassol, o time ainda não perdeu jogando na sua casa, e o Palmeiras, por sua vez, jogou um futebol abaixo do que a gente imaginava. Mesmo jogando bem, ia ser difícil, e jogando mal ficou mais difícil ainda, porque o Palmeiras, na minha opinião, não jogou bem, nenhum jogador acabou se destacando, pelo contrário, né, ninguém conseguiu jogar da forma como a gente era acostumado a ver o Palmeiras, marcando pressão, não dando espaço. Começa o jogo, você acaba tomando gol quase 2 minutos de jogo, coisa que nunca aconteceu no Palmeiras, muito raro disso acontecer, e aí você tem que correr atrás do resultado, e aí mesmo assim batalhou, você consegue empatar, aí para acabar o primeiro tempo, aí você acaba tomando um gol de lateral, né? Aí, na minha opinião, quem realmente poderia ter ajudado mais é o Carlos Miguel, 2 metros de altura, né? Fica ali dentro da pequena área, ele pegava a bola assim com a mão, mas a gente viu que o Palmeiras realmente ontem não esteve bem, nenhum jogador conseguiu ter o destaque, e o Mirassol não tem nada com isso, foi lá, ganhou do líder e agora acaba complicando, principalmente agora nessa reta final. E a gente viu que quando a história não estava legal para o Palmeiras, o Abel manteve o Flaco, o Vitor Roque, não substituiu, e nem o Alan, que é um jogador que eu acho que ele vai apostar mais agora até como titular. E depois o Edu tem até uma notícia que parece que ele não vai poder jogar o Clássico, né? Parece que manteve os 2 jogos de suspensão, então já cumpriu um, agora tem que cumprir o outro. Não dá para ter efeito suspensivo. Não, porque já teve um, né? E aí foi julgado agora o efeito. E aí, Rona, a gente vê que o Palmeiras, ele tem já uma espinha dorsal, ela foi mantida, e mesmo com as substituições, ele não conseguiu tirar esse resultado de 3 pontos do Mirassol. É porque nesse jogo diz mais o que é o Mirassol, né? O Palmeiras tá com aquela a imprensa toda, aquele, o Palmeiras, aqui no Jogo Aberto, então, meu Deus. O Palmeiras, o Mirassol... Mas é o líder do campeonato, você quer que a gente exalte quem tá onde? O 16º? Esse jogo diz mais sobre o Mirassol, porque o Mirassol em casa passou o rodo em todo mundo, pelo equilíbrio que tem, pela força que tem, pela experiência que tem, e nesse lance aí que o Mirassol ainda toma o gol, foi falta em cima do Walter. E não foi, era pra ser 2-0 pro Mirassol, Cicinho. Agora é o seguinte,
O Mirassol jogando em casa, parabéns ao Mirassol pelo trabalho, pela recuperação que teve de alguns jogadores. O King Naldo, a gente já sabia aqui. O Xixi também falou que no São Paulo ele já jogava muita bola. Ele é o símbolo desse time. Ele e o Walter, com experiências, que pra fazer o gol no Walter tem que derrubar ele primeiro, hein? E o Abel sabe que agora perdeu, tá perdido, não tem o que fazer. Não o que ele tem que fazer é já projetar esse time que vai estar bem remendado do Palmeiras para ganhar o Clássico do Santos. E ele vai ter muitas peças, né, para repor, né? Jogador de seleção, agora suspensão do Alan também. Então o trabalho... Vai chorar de novo. Não, você viu ele chorando? Ele não falou nada, reconheceu o trabalho do Mirassol. O Mirassol jogou muito bem e o Palmeiras não jogou. Será que vamos ter outra noite mágica? Ele reconheceu. Agora, cabe ao Abel agora, até sábado, pegar esse time, remontar esse time para jogar o Clássico. Olha, e o Abel Ferreira para o jogo contra o Santos não terá 9 jogadores à disposição. Então entrega. Depois a gente dá a listinha aqui completa, a gente fala todos aqui. Então é isso, galera. Chegamos no fim do vídeo aqui no canal, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão aí de reforços, né? Já viu aí a matéria falando sobre essa derrota do Palmeiras, mas não falar um pouquinho sobre reforços no Palmeiras. O Palmeiras tá aí com alguns reforços encaminhados para a próxima janela, né? E surgiu agora um reforço aí que é um pouco antigo. É o caso de Gabigol. Gabigol, ele não vai ficar no Cruzeiro, né? A chance de ficar no Cruzeiro é muito pouco. Ele está tendo pouco tempo, minutos, né? Ele está sendo utilizado muito bem. E quando entra, ele tá no finalzinho, o jogador já está satisfeito, né? Quer sair e ir para outro time. E é aí que abre portas para ele ir para o Palmeiras. Há um tempo atrás, Lira queria contratar ele, né? E agora tem a chance de contratar esse jogador para o Verdão. Mas o Palmeiras também está em foco em trazer outros reforços, como o Gerson, que pode pitar, John Arias. Esses jogadores são jogadores que estão aí no foco do Verdão para a próxima janela 2026, que já é logo ali, né? Falta só um mês, praticamente um mês e meio para terminar o ano e aí começar já os reforços para a próxima janela. Mas, torcedor, qual a sua opinião? Você queria que Gabigol pintasse aí no Verdão? Comente sua opinião aqui pra gente. Nós aqui trazemos notícia geral do futebol brasileiro. Pode ser do Flamengo, Palmeiras, Cruzeiros e muito mais. Então assista ao final aqui, galera, que sempre vai ter notícia pra vocês no futebol brasileiro. Então, valeu e até o próximo vídeo.